Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço o design de sobrancelhas. Esse vídeo ele tem 30 minutos, então eu vou mostrar aqui na íntegra tudo que foi feito. Vocês podem ver que tem que ter paciência, mas é possível sim fazer em 30 minutos. Eu vou mostrar a marcação, vou mostrar o corte. Vocês vão perceber que realmente tem que ter a delicadeza, tem que ter a percepção, tem que conferir. E com bastante tranquilidade a gente consegue entregar um trabalho bem bacana. Esse é um design, ela tem bastante pelo, mas ele tá um pouquinho, tá caído, porque na verdade o início tá muito largo. Então eu vou fazer esse ajuste para que ele fique harmônico. Porque ela não gosta de sobrancelhas finas. Ela pediu também que ele ficasse um pouquinho mais arqueado. E depois eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre essa marcação. A marcação com linha ela é muito boa, não precisa daquelas medidas que deixam a gente bem doidas, né? Porque quando eu comecei, eu fazia com aquela medição com o paquímetro. E era muito ruim, porque tinha que anotar o tamanho de um, o tamanho de outro, então eu perdia muito tempo. E com a linha não, me deu essa liberdade. Mas eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como é que eu faço essa marcação para que você tenha mãos livres. E aqui eu tô mostrando, ó, aqui, ó, vamos fazer agora o pinçamento, a retirada dos pelos, sempre esticando bastante a pele, para que a pinça não belisque a pele, né, e realmente dói, machuca. E que a gente consiga retirar os pelos de a forma correta e que ele não fique depois encravado. Então eu vou sempre perguntando, tá doendo? Então, porque algumas clientes elas têm uma sensibilidade maior que a outra, outras, umas preferem, puxa rápido, outras puxa devagar. Então eu vou sentindo nos primeiros fios como é a sensibilidade dela. Porque realmente é muito ruim você ficar 30 minutos sentindo dor. Então quanto menos dor, melhor. Elas voltam, porque elas precisam ter uma experiência boa, agradável. Sempre colocando os pelinhos para cima, retirando aqueles que podem estar atrapalhando a visibilidade. Como é que eu gosto de fazer? Eu retiro primeiro todos que realmente estão ali atrapalhando. Eu tiro o grosso, para depois fazer o acabamento. Então eu vou, conforme assim, se eu canso de tirar para a lateral, eu já volto para o meio, vou para o outro lado, porque eu descanso a nossa vista também. Sempre limpando, sempre escovando para retirar aqueles que estão ali soltos. Então eu tiro o grosso, que aí a gente tem menos chance de errar. Então eu gosto de retirar esse que não tem jeito, que tem que retirar mesmo, para depois ir com a pinça fina fazendo o acabamento, retirando aqueles mais difíceis, aqueles que a gente fica na dúvida, né? Tiro ou não tiro? Então esse no meio não tem jeito, a gente tem que tirar mesmo. E toda vez que você for ali fazendo um design tirando o grosso, você também vai analisando se aquele desenho que você fez ficou bom, qual lado que você pode deixar um pouquinho mais alto, qual lado um pouquinho mais baixo. Então use esse momento para poder ficar fazendo análise. E vai sempre deixando, porque você pode corrigir, do que você retirar e depois não ter como colocar de volta. Então vai com muita cautela. Então é um treino mesmo de olhar. Isso daí a gente vai tendo conforme cada cliente que a gente vai pegando, que a gente vai amadurecendo, a gente vai treinando o nosso olhar, né? Como que ela vai ficar mais bonita, se ela vai ficar mais grossa, mais fina, se vai poder deixar ela. E o objetivo é assim, sobrancelhas elas não são gêmeas, a gente já sabe disso, nosso corpo, um lado ele é diferente do outro, mas elas são irmãs, elas precisam estar harmônicas. Então não pode fazer uma quadrada e outra arredondada, não pode deixar uma alta e outra mais baixa, não. A gente tem que equilibrar o máximo possível. Então, durante esse processo da retirada do excesso, a gente vai fazendo essa análise, vai fazendo esse projeto mentalmente. Se precisar ajustar, se sentir dúvida, pega a linha, refaz.
não tem problema. Porque às vezes a gente acha assim, a cliente vai ficar incomodada. Não, ela nem tá vendo, ela fica de olhos fechados. Você vai fazendo o seu trabalho artístico. Olha só como eu retiro só um pouquinho e como já muda. Só aquelas pontinhas que estavam para cima ali no início, tava dando uma impressão de uma sobrancelha caída. E quando a gente corta, quando a gente apara, o mínimo possível, viu? Que foi muito pouquinho. Ela já dá uma impressão de uma sobrancelha mais elevada. Essa técnica também eu vou mostrar no próximo vídeo, como que eu consigo colocar uma sobrancelha reta e uma sobrancelha arqueada, levemente arqueada. Porque se ela ficar muito arqueada, também ela fica com a expressão de uma pessoa brava. E hoje elas não querem mais isso, elas querem um olhar suave. E realmente a gente tem que dar umas 3 passadas, porque realmente são muito pouquinhos, os fios são muito pequenos, são minúsculos, então a gente tem que passar, não tem problema passar diversas vezes. Em cima também tirar esse excesso. Uma dica é a gente sempre concluir uma sobrancelha e depois a gente tenta colocar outra conforme essa primeira que a gente fez. Seguir esse padrão. Muitas vezes a segunda eu até esqueço a marcação um pouco. Eu confiro se está mais ou menos dentro daquele desenho, mas eu tento o máximo possível seguir a primeira que eu fiz. Porque às vezes a gente fica muito ali focada na marcação e pode ser que ficou mais bonita de outra forma, né? Quando você tira a marcação, ela apresenta uma outra forma. Então, vamos seguir conforme foi feito a primeira sobrancelha. Sempre escovando para cima. Vai retirando aqueles fiozinhos que ficam ali atrapalhando. E esse vídeo a gente pode... Isso aqui eu posso mostrar aqui, olha, eu não estou fazendo com muita rapidez, mas eu consigo concluir com 30 minutos. E ainda vou passar a coloração. E eu não usei linha, nem usei gilete. Eu gosto de fazer com a pinça. Porque é questão pessoal mesmo. Se a cliente ela tiver muito pelinho, muita lanugem ali naquela parte ali próximo do couro cabeludo ali na testa, aí eu passo a linha. Mas caso contrário, eu gosto de trabalhar somente com a pinça. Limpei bem, eu tirei. A escovinha é boa para poder tirar aqueles que estão soltos e a gente pode atrapalhar a gente. E vai seguindo. Você vê que é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui no mesmo lugar. Não tem problema. Isso não vai influenciar no tempo. E agora eu vou começar a segunda. Sempre penteando para cima. Agora eu vou retirar esse excesso. Tem uns pelos bem firmes, ó, então segura a pele para não esticar a pele, para não machucar a cliente. Por mais que ela tenha uma pele bem firme, se você não segura, a pele vem junto, puxa e realmente é um incômodo. Fazendo tirando o excesso. E
realmente é muito satisfatório a gente ver, né, esse processo de transformação, que realmente o poder de uma pinça, de um bom desenho, a gente consegue transformar o olhar das nossas clientes. Realmente é uma profissão muito gratificante. Porque trabalhar com a beleza é trabalhar com a autoestima. E a gente também acaba participando desse processo. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, a gente vai se tornando uma profissional mais confiante. Então não podemos deixar de treinar, de estudar, de praticar. E o mais importante, gente, treinar em modelo não, em pessoa não, em cliente não. Vamos treinar em pele sintética, em papel, naquela boneca de silicone. Fazer o autotreinamento no seu rosto, mas não na cliente. Porque se a gente vai treinar na cliente, a gente não vai gostar do resultado. Então o que vai acontecer? Vai bloquear, vamos ficar frustradas, a cliente vai ficar triste, não vai te indicar. Então eu acho muito importante esse treinamento, o pré-treinamento. Não achar que já fez o curso, que já vou pegar cliente, já vou colocar lá a rena, vou sair pensando. Não é assim. Temos que respeitar o processo, todo o processo. Você não sai, quando você vai tirar uma carta de motorista, você não já sai dirigindo. Você tem todas as etapas, parte teórica, psicoteste, a parte médica, depois a prática, até a avaliação e até você pegar um carro para poder dirigir na rua, a mesma coisa. É a nossa profissão, a gente precisa também passar pelas etapas de evolução, pelas etapas de conhecimento, de treino, para até então chegar o momento da gente poder pegar uma cliente. E a gente, até mesmo quando a gente for pegar um cliente, a gente tem que pegar uma cliente, tem que fazer uma cliente que não tenha um design complicado. O que adianta a gente ir lá inseguro e já pegar uma pessoa que tem uma sobrancelha muito assimétrica ou então não tem pelo nenhum? Nós vamos ficar frustradas, vai fazer um trabalho ruim. Então isso faz um bloqueio. Então é muito importante que a gente treine bastante, pegue clientes e modelos que tenham um design que seja simples, até que a gente consiga ter a segurança de atender o design complicado. Porque eu vou te dizer, todo design tem um nível, né, tem os níveis, né, tem aquela que já tem sobrancelha bonita, precisa só tirar o excesso. Mas vou te dizer, quando uma cliente ela procura uma profissional como a gente, uma designer, se tiver só que retirar o excesso, elas tiram em casa. Então elas nos procuram quando elas precisam arrumar a besteira que elas fizeram, arrumar a besteira que uma outra profissional fez. Então elas nos procuram. Porque enquanto ela estiver ali com um desenho bonitinho e só nascendo o excesso, elas mesmas fazem a limpeza em casa. Então a gente tem que começar assim, pegar essas modelos e clientes que precisam de só uma limpezinha, para depois evoluir para um design mais avançado, para um design mais complicado. Então a gente tem que ter coragem de dizer não, por enquanto não, tem que selecionar o tipo de cliente que você vai pegar, o tipo de modelo, para que você não se sinta frustrada. Então essa é a minha dica. Essa é a minha dica inicial para quem está começando, para poder chegar a um ponto de poder pegar um design eu chamo com um desafio. E agora eu vou mostrar para vocês como já tá ficando, ó. Olha só. E aí agora eu vou equilibrando uma com a outra, vou comparando, vou fazendo os pequenos ajustes, o acabamento. E eu sempre gosto de trabalhar com a margem de acabamento, porque se eu já retiro tudo, eu fico sem margem para poder fazer essa harmonização. Você vê que eu vou de uma para outra, ó. Eu pulo de uma para outra
e vou vendo onde eu posso retirar, onde eu posso ajustar. É o acabamento final. Não tem jeito, tem que acontecer isso. Eu sempre trabalho com a margem de segurança. Porque imagine se eu afino muito uma, ou então se eu deixo uma muito elevada. Então, para poder mudar outra, fica complicado. Eu não tenho como, eu vou ter que afinar a segunda também. Então, não, quando eu deixo uma margem de acabamento, eu consigo ir equilibrando e ajustando as alturas, o comprimento. Eu vou fazendo esse final, olhando de frente com ela já toda limpinha. Então, com certeza, a gente erra menos. Aí agora eu vou retirar aqueles ali que estão deixando ela um pouquinho mais barrigudinha. Eu chamo de barrigudinha. Ali, ó, vou tirando. Eu faço análise. Será que se eu tirar esse daqui vai fazer falta? Eu levanto aquele fio que eu estou na dúvida e já visualizo se vai fazer uma falha. Ah, vai fazer, eu deixo. Ah, não, vamos retirar que ele não vai fazer falta. Eu já retiro. Então, esse acabamento sempre é no final. Se eu já tivesse retirado lá no início, eu não ia ter essa chance de poder arrumar, fazer os ajustes finais. Eu não ia ter um espaçamento para poder fazer esse ajuste final. É muito satisfatório a gente ver essa transformação. E agora a gente vê que ela não tem falhas, mas os pelos dela estão um pouquinho assim sem vida. Então quando usa coloração, dá um brilho, dá a cor mesmo para os fios. Então eles ficam mais fortes, mais encorpados. Então nesse caso eu não vou usar rena, eu vou usar uma coloração dos fios, só com o objetivo de intensificar a cor. Eu já deixo lá preparando a coloração, né, antes. E aqui o ajuste final, gente. Vê que eu estou ainda 17 minutos, 18 minutos. E continuo indo e vindo, olhando para uma para outra. Não é errado. Sempre sobra um pelinho. E uma dica bem legal é, se você não enxerga, usa lupa, pode usar o óculos. O importante é que você enxergue todos esses pelinhos. Se está sentindo que está meio turvo, tem que realmente comprar a lupa, ou então ir lá e aumentar o grau do óculos, fazer um exame. Porque a gente trabalha realmente é muito pequeno, é minúsculo. Esse acabamento é fundamental. Eu poderia usar a linha, mas eu optei por trabalhar só com a pinça nesse vídeo. Eu quero mostrar para vocês que é possível sim fazer um design apenas com a pinça em até 30 minutos. O ideal é a gente atender 2 clientes em 1 hora. O ideal é que eu digo assim, que tenha um retorno financeiro. Porque se você for cobrar 1 hora, fica inviável para cliente. Então, se você conseguir colocar um valor justo e atender 2 clientes em 1 hora, então vai ser bom para ambas as partes. Para ela vai poder fazer esse design todo mês, porque o custo não vai ficar tão alto para ela, e para a gente também, a gente vai lucrar mais dentro de 1 hora de serviço.
Depois eu vou mostrar também, eu vou fazer um vídeo explicando sobre como cobrar, como a gente calcula o valor que a gente deve cobrar. Tudo com cálculo do nosso material, da nossa hora de trabalho. Então faz com que a gente otimize aquele momento que a gente trabalha para poder ganhar mais. E o momento que você não estiver trabalhando para você poder aproveitar a família, cuidar da sua casa, cuidar de você. E não ficar ali igual uma escrava no trabalho e chegar no final, parecer que não ganhou, que não foi rentável. Então tudo isso eu vou explicando nos próximos vídeos. Porque não adianta só também a gente trabalhar e não ver retorno. O objetivo é que a gente trabalha, claro, por amor, para a gente ter uma profissão, mas também a gente precisa de dinheiro. Os ajustes finais, ó. Vou tirar mais uma pontinha. Então, o acabamento, gente, eu digo assim, 50% do tempo é tirando o grosso, 50% é no acabamento. Então, demora mesmo. O acabamento, a gente vê, eu estou provando para vocês que realmente precisa de um tempinho, de uma concentração. É muito importante esse acabamento. O acabamento final é a cereja do bolo. Então a gente não pode deixar assim, achar que vou fazer correndo. Não, divide o tempo. 15 minutos, tirando o grosso. E 15 minutos fazendo com a delicadeza do acabamento. Porque o nosso trabalho, a diferença do nosso trabalho é esse acabamento mesmo. Com que eles fiquem harmônicos, não gêmeos. Sobrancelhas, elas são diferentes, mas a gente precisa olhar e ver que tem uma harmonização, estão harmônicas. O início precisa estar na mesma altura uma da outra, o ponto alto precisa ter, também o formato, não pode ser uma reta e uma com formato mais arredondado, não pode. Elas têm que ser retas, em cima reta, embaixo reta, arredondadinho, o ponto alto arredondadinho. O início não pode ser muito quadrado, ela tem que ter a leveza, assim, de a pessoa sentir que não tem aquele paredão. Ela precisa ter um caimento dos fios. Então, como se fosse repartido assim no meio, né, o caimento. Então, tem que ter esses uns detalhes que fazem toda a diferença. São detalhes simples que, se a gente aplicar, não tem como a cliente não gostar. E uma coisa, a gente tem que ter o nosso estilo. O que eu faço é um design de uma sobrancelha natural, uma sobrancelha normal. Se você quiser uma sobrancelha que fique parecendo que está maquiada, você tem que procurar então uma micropigmentação ou então uma maquiagem, né? O dia que você quiser se maquiar, uma coisa mais marcada, você faz esse desenho, Mas o que a gente faz é design de sobrancelhas, não é maquiagem de sobrancelhas. Então eu sempre destaco muito isso, que
Ah, eu quero fazer um design para um casamento. Tá, mas você vai fazer uma maquiagem, né? Porque o meu estilo, o jeito que eu faço, é a sobrancelha pro dia a dia. É a sobrancelha harmônica pro dia a dia. Então ela já sabe que esse é o meu estilo. Então a gente também tem que ter a nossa identidade. Ah, Caterina, eu quero uma sobrancelha pro casamento já pronta. Tá, uma rena. Tudo bem, a gente pode fazer mais marcada. Então o preço é outro. Porque é um preço de design e a maquiagem, né? Então, tudo isso tem que ser acertado antes. Por isso que a rena tem que ser um pouco mais cara. O design é a limpeza, é o desenho. Já a rena já vai ser um outro processo. Então, tudo isso a gente precisa entender e precisa explicar para ela. Ela precisa saber o que a gente vai fazer, o que a gente vai entregar, para que ela decida se vai fazer com a gente ou não. Melhor uma cliente satisfeita do que 10 insatisfeitas, né? O dinheiro de 10, mas insatisfeitas. Então a gente tem que ter clareza, né, no nosso serviço. E a gente precisa realmente, um ponto que eu gostaria de frisar, que a gente tem que ter um estilo. Elas têm que escolher a gente, nós somos artistas, designers, desenhistas, né? Então elas vão procurar a gente pelo nosso estilo, não pelo o gosto delas. Sim, a gente pode sim equilibrar, mas a gente precisa captar as clientes do nosso estilo, do jeito que a gente trabalha. Tá? E agora a coloração, ó, só para dar o tchan nos pelos. Eu coloco a coloração, eu também já aproveito toda oportunidade para poder ver se o desenho tá legal, se estão harmônicos. Então, todo o processo é olhando e equilibrando e corrigindo. Não é só porque seguir aquela marcação do início, não. Durante todo o processo de design, pode acontecer de mudanças de planos. Aí eu retiro com o lencinho umedecido aquele excesso, enquanto isso já vai secando. E o que eu oriento? Que ela, como foi feito toda uma limpeza, uma higienização nas sobrancelhas, que ela fique pelo menos 24 horas sem molhar. Eu sempre dou o exemplo do cimento. Às vezes tá ali uma parede rebocada, a gente vê o cimento ali, mas ele tá úmido. Então ele não tá preso ainda. A mesma coisa na nossa coloração. Ele tá ali, tá, né, tá mais escuro, mas ele ainda não está firme. Então ele precisa de algumas horas para poder secar e para poder manter. Porque muitas vezes a cliente sai daqui do nosso estúdio, já vai tomar banho, a água leva, porque a tinta ainda tá úmida. Então que ela espere pelo menos 24 horas sem molhar, sem esfregar, para poder pra essa coloração, essa tinta, ela dure mais tempo nos pelinhos. Acabamento final, gente, já não tem jeito. Depois eu vou dar uma dica bem legal de como é que eu faço para poder conferir se não tem nenhum pelo, porque na verdade é muito ruim. Você vai, faz o trabalho, fica ali meia hora, tira foto. Quando você vai postar, tem ali um pelinho. E eu não gosto de usar Photoshop, então eu perco a foto. Então depois eu vou contar uma dica, como é que eu faço para poder garantir que a minha foto não vai ter nenhum pelinho extra ali, nenhum pelinho ali que vai estar ali de, como é que eu chamo? De gaiato. Aí vou tirando assim, ó, o excesso, já vou visualizando.
Muito bonito. Olha, outra sobrancelha. Garantir que esteja bem limpinho, ó, tá vendo? Voltei. Quando a gente limpa, a gente acha que é um pelinho ali solto, mas na verdade ainda está preso. Estica a pele, continua puxando. Não é errado também pedir para ela sentar, para você conferir. Pede para ela sentar, para você olhar assim de longe. Enquanto está... Porque dá tempo de fazer o ajuste. Então eu também gosto muito de pedir para ela levantar, sentar. Quando tem aqueles bem assimétricos, assim, aqueles bem desafiadores. Não tenho vergonha